Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. Eu sou a professora Lilian, trabalho na Secretaria de Esportes e Lazer de Ubatuba, no setor da melhor idade, dou aula de alongamento, de caminhada, tanto lá no Periquiaçu quanto no Taquaral, dou aula de hidroginástica e tênis de mesa para melhor idade. Hoje é a nossa aula de número 37 e eu vou estar falando para vocês a relação que existe, da pandemia que a gente está vivendo, da pandemia do Covid-19 e a importância de fazer exercícios físicos, tá certo? Então vamos lá. Primeiro vamos falar sobre o quanto esse vírus afetou nossas vidas. Infelizmente, algumas pessoas não estão entendendo ou não querem entender a gravidade do momento atual. Como todos vocês sabem, estamos em meio a um dos maiores desafios que a humanidade já viveu. Essa pandemia causada pelo coronavírus é considerado por muitos líderes políticos e especialistas como o maior desafio desde a Segunda Guerra Mundial. Aí tem algumas manchetes, do Globo. Também tem outra manchete do Estadão. E falando, sobre a gravidade desse vírus. Aí, como que isso afetou nossas vidas? De várias maneiras. A doença no Brasil já matou mais de 70 mil pessoas, segundo estatísticas oficiais do governo. Milhares de famílias foram atingidas, pais e mães perderam seus filhos, filhos e netos perderam seus pais e avós. Além disso, o Covid-19 causa mais problemas: desemprego, aumento da pobreza, caos no atendimento da saúde e inclusive para atendimento devido de outros problemas. Por exemplo, você vai lá ver uma outra doença e não tem vaga. Às vezes o hospital está lotado, às vezes você tem até medo de ir porque você vai estar num ambiente com muitas pessoas tratando coronavírus, você tem até medo de pegar. Então é óbvio que isso afeta a saúde mental da população. Não sabemos o tamanho real do problema, quais as próximas consequências, tememos perder alguém da nossa família, a crise econômica bate à nossa porta, a mudança daquela rotina com a qual estávamos acostumados a vida toda, e assim, tão de repente, nos pega de surpresa. Aí, por conta de todos esses desafios e consequências na nossa vida, essa semana o tema da nossa aula será como os exercícios físicos ajudam a manter nossa saúde mental em tempos tão difíceis. Em primeiro lugar, cabe a pergunta: como essa pandemia tem afetado a saúde mental da população? No caso, a nossa saúde mental, a saúde mental de vocês aí do outro lado, como que tá atingindo? Aqui vemos algumas reportagens com estudos científicos sobre o assunto. Aí a depressão entre brasileiros quase duplica durante a quarentena. O coronavírus, como identificar a depressão na pandemia? Aí a pandemia causa ondas de distúrbios como ansiedade e depressão. No Estadão, casos de estresse, ansiedade e depressão disparam em meio à pandemia. Na Veja, a epidemia oculta, saúde mental na era do Covid-19. Então, esses daí são exemplos que a gente, só pesquisando no Google, que a gente pega rapidinho
a questão da depressão e ansiedade junto nessa quarentena, porque a gente mudou nossa vida, né? Hoje a gente evita sair de dentro de casa, a gente fica mais tempo, não tem mais a socialização com outras pessoas. E a matéria da revista Veja nos conta que por causa do coronavírus e seus desdobramentos, transtornos psicológicos como ansiedade e depressão representarão uma segunda onda de estragos à saúde. Vejam alguns dados que mostram como esse cenário é perigoso e por que devemos tomar todos os cuidados. Uma pesquisa feita pela Fiocruz em todo o Brasil mostrou que 40% dos entrevistados se sentiram tristes ou deprimidos durante o isolamento social. Um levantamento feito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, com 1.460 pessoas em 23 estados, mostra que casos de depressão aumentaram 90% no intervalo de pouco menos de um mês, em meio às medidas de isolamento social para combater o coronavírus. A prevalência de pessoas com estresse agudo subiu de 40% entre uma pesquisa e outra, e outro caso de depressão aumentaram 90%. Já os casos de crise aguda de ansiedade tiveram alta de 71%. Entre 2002 e 2003, durante a pandemia da síndrome aguda respiratória grave, houve um aumento de 30% nos casos de depressão, ansiedade e estresse pós-traumático entre os indivíduos que ficaram de quarentena na China, o país mais atingido pela doença na época. Então, igual a gente havia falado, né? A gente mudar totalmente a nossa rotina traz alguns transtornos para a nossa saúde. Se a gente tinha uma rotina de caminhar de manhã, se a gente tinha uma rotina de trabalho, de encontrar pessoas, de sair, de socializar, o ficar em casa é meio depressivo, né? Deprimente. Mas a gente não pode deixar acontecer isso, né? Então, o que a gente tem que fazer para a nossa saúde mental? Então, vamos lá. Antes da gente continuar, vamos ver alguns sinais de alerta sobre a nossa saúde mental. Se você está sentindo um ou mais desses sintomas, é recomendado que procure um especialista. Então, vamos ver. Falta de ânimo ou energia incapacitante. Não se sente capaz de se arrumar, né, de pentear o cabelo, tomar banho. Não se sente capaz de executar pequenas atividades domésticas ou de home office. Aí tudo isso que eu falei é necessário para entendermos que devemos tomar todos os cuidados, tanto agora, para não sermos contaminados pelo vírus, como após essa pandemia, para nós e nossos familiares não sofrerem com depressão e ansiedade. Assim como agora, a humanidade já enfrentou desafios tão grandes ou maiores quanto essa pandemia. Então já passou sobre o nazismo, as 2 guerras mundiais, doenças como a gripe espanhola e etc. Então, passando-se tudo isso, a humanidade venceu, não será agora diferente. A ciência está cada vez mais próxima de uma vacina para esse coronavírus. E aí devemos fazer algumas atitudes para a gente melhorar aí a nossa, vamos dizer, a nossa capacidade aí, né, não causar doenças mentais, né? Então vamos lá. A gente tem que fazer pausas para não entrar na loucura de querer dar conta de tudo. Então não podemos, não está nas nossas mãos, né? Então a gente tem que tentar relaxar, se conectar com quem a gente gosta, conversar com a família, amigos, não se isole. Nessa daí, a gente, com a internet hoje em dia, mesmo estando em isolamento, a gente não fica isolado. A gente pode conversar pela internet,
a gente pode ver vídeos, né, que tragam alegria para a gente poder estar rindo, para a gente não ficar só focado na TV e vendo, nossa, morreu não sei quantas pessoas, morreu não sei o quê, porque isso não faz bem para nossa saúde mental, né? Aí, o que mais que a gente deve fazer, né? Ler, pintar, escrever e fazer exercícios físicos. Esses exercícios que a gente grava os vídeos para vocês todos os dias, né? Com bastante carinho, com bastante atenção. Para isso mesmo, para vocês estarem em movimento, em casa, fazendo as atividades. E aí, ó, quais atividades para a gente afastar da depressão? Isso pode ser até depois mesmo que passar essa onda, né, do coronavírus, ou se de repente vocês puderem ir bem cedo de manhã, usa máscara, dá uma volta, né, pela praia. Existe indício de que o contato com a natureza aprimora o bem-estar. Então, caminhar pela praia, pelas árvores, tudo isso dá uma sensação, né, de prazer. Quando a gente está em casa, vamos fazer coisas do dia a dia, mas sem aquela necessidade ou aquela imposição, nossa, preciso fazer faxina. Que a faxina não seja nada imposta, mas sim, assim, nossa, vou limpar a casa, seja prazeroso. Aí, o alongar com frequência faz o oxigênio circular pelo corpo, traz alívio mental para o momento que a gente está passando, né? Então, um alongamento, assim que acordou, é extremamente importante. A questão aí da jardinagem, né? A gente cuidar das plantas, ocupar a cabeça fazendo um plantio, fazendo uma horta, isso tudo é importante. E se a ciência ainda não criou uma vacina para combater esse coronavírus, nós temos à nossa disposição um ótimo remédio para manter nossa saúde mental em dia. O que é? Não só a saúde mental no caso, né? A saúde do corpo inteiro, que é os exercícios físicos. Aí na próxima aula veremos como eles podem ajudar a combater. A gente vai ser mais específico nos exercícios para combater todo esse mal que eu falei nessa aula. Por hoje é só, pessoal. Espero que tenham gostado da aula. Se possível aí, curtam, compartilhem a aula, passem para os seus colegas, vejam a aula dos outros professores, tá ok? Se tiver que sair de casa, usem máscara, tá? E a Prefeitura Municipal de Ubatuba agradece.